Olá, na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre os métodos HTTP e entender melhor como eles se relacionam com as operações do CRUD. O primeiro método que a gente vai estar vendo vai ser o método GET. Ele se relaciona com a letra R do CRUD, que seria o read, ou a leitura de dados. Então sempre que a gente precisar, que a gente for buscar dados, buscar um recurso dentro da API, a gente vai estar utilizando o método HTTP GET. O segundo método seria o POST. O POST ele é um método utilizado para quando a gente vai fazer uma criação de um novo recurso. Então, por exemplo, eu tenho a API de usuários e eu quero criar um novo usuário dentro desse recurso. Então, a gente vai estar utilizando o método POST. Um outro método é o método PUT. O método PUT ele se relaciona com a letra U do CRUD, que significa update. Então, sempre que a gente for atualizar algum recurso, atualizar o e-mail de usuário ou atualizar o usuário de forma completa, a gente vai estar utilizando o método put para fazer essa alteração. E a gente vai passar no corpo da nossa requisição as informações, o e-mail ou o usuário que a gente for estar alterando. Além do método put, a gente tem o método patch e ambos têm a mesma finalidade, que seria atualizar um recurso dentro de uma API. A única diferença é que no método put a gente atualiza um recurso completo, então a gente vai atualizar todos os dados do nosso usuário, enquanto no método patch a gente vai estar passando o parâmetro, né, do usuário e atualizar apenas alguma informação dele. Então, por exemplo, atualizar o e-mail do usuário ou o nome do usuário. E por fim, a gente tem o método delete entre os métodos HTTP. Ele se relaciona com a letra D do CRUD, que também significa delete, e ela serve para a gente deletar um recurso dentro de uma API. Então, eu tenho um usuário que eu preciso deletar do meu recurso, eu vou estar utilizando o método HTTP delete e passar então o ID desse usuário para a gente fazer essa deleção. Em resumo, os métodos HTTP eles são fundamentais na utilização de APIs REST. É através desses métodos que a gente consegue padronizar e obter dados do nosso recurso, atualizar e também remover. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.